O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhe uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, queridos peregrinos aqui presentes nessa igreja de São João, aqui no Camboja, na cidade de Siem Reap. Acabamos de conversar e ser recebidos pelo pároco desta paróquia de São João aqui, o padre Jacó, ou Tiago para nós, né? Ele é indiano, né? Mora inclusive o estado dele é ali perto de Velaikani, onde nós visitamos o ano passado, e ele nos dizia que são 3 dioceses católicas aqui no Camboja. Nesta diocese, nesta cidade, Siem Reap, tem 5 paróquias e 3 sacerdotes que dão assistência a estas 5 paróquias. E uma boa notícia, dizemos no começo que a minoria católica estava em crise. Não, graças a Deus está aumentando, né? A fé católica tem esta graça. E para nós, isso também é um grande ensinamento. Mas estamos nos últimos dias, hoje é o penúltimo dia do ano litúrgico. E mais uma vez escutamos a palavra de Deus do livro do Apocalipse. Já no capítulo 20, São João, na ilha de Pátimos, que vê o anjo descer do céu com a chave do abismo, na qual vai ser encerrado o dragão, a antiga serpente que é diabo e Satanás, e acorrentá-lo por 1000 anos e lançá-lo dentro do abismo. Vocês sabem que toda a Bíblia, mas principalmente o livro do Apocalipse, muito difícil é a sua interpretação. Inclusive, estamos diante de um trecho do livro do Apocalipse que causou até a criação de uma heresia chamada de milenarismo. O que é o milenarismo? Muitos pegam e fazem uma interpretação literal desses 1000 anos, dizendo, vai acontecer 1000 anos, o demônio será acorrentado, os mortos ressuscitarão, haverá um novo céu e uma nova terra aqui nesta terra, e depois vai tudo começar de novo. Em linhas gerais, seria mais ou menos isso. A palavra de Deus deve ser interpretada de acordo com o magistério da Santa Igreja. Diferente, por exemplo, da Igreja Protestante, onde há livre interpretação, em outras palavras, cada cabeça uma sentença, a interpretação católica passa pela luz do Espírito Santo através do magistério. Jesus disse, aqueles que vos ouvem, é a mim que ouve. Jesus deu poder à igreja, não só
de declarar quais eram os livros realmente canônicos, que nós temos hoje a Bíblia, mas de interpretar e de manifestar aos fiéis qual a verdadeira interpretação, qual o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então, esses 1000 anos se referem a um tempo que, por um lado, pode parecer longo, mas é um tempo determinado. Em outras palavras, esse tempo é da permissão de Deus, pelos seus desígnios eternos, que o mal haja, como o Papa também Leão XIII teve uma visão no final do século XIX. Ele teve a visão de que o demônio pedia a Jesus Cristo 100 anos para tentar destruir a igreja. E Jesus, que sabe que a igreja nunca será destruída, porque, como ele mesmo disse a São Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá sobre ela. Ele, segundo essa visão dada ao Papa, teria dado a permissão do demônio. E nós temos visto muitas ações do mal, mas nós temos que ter a confiança. Quem está no controle e a última palavra é sempre de Deus. É sempre de Deus. Por isso, nesse mesmo texto nós ouvimos que devemos ter cuidado, não com a morte física. Claro, devemos estar preparados porque ela é o final. Quando é que o mundo termina para nós? Com a nossa morte. Por isso Jesus vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. Cada geração que ouviu antes de nós essa palavra, o mundo terminou para eles, sim ou não? Houve também guerras, terremotos, perseguições à igreja, sim ou não? Claro que vai ter o momento que vai ter o fim da história. Jesus vai voltar em glória para julgar os vivos e os mortos. Mas nós temos que ter cuidado, segundo essa palavra, com a segunda morte. Está aqui: a morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A pior morte que existe, meus irmãos, é a morte espiritual. É o pecado mortal que nos mata diante de Deus, que tira a graça de Deus. Essa devemos ter medo, porque não apenas esse mundo termina para nós, mas termina para nós a possibilidade de ir ao céu, porque nós mesmos escolhemos outro caminho. Por isso, meus irmãos, mais do que ficar com medo na nossa morte, ou do fim do mundo, ou dos acontecimentos terríveis que sempre aconteceram e que vão acontecer, infelizmente, ao que parece, cada vez em escala maior, nós temos que ter medo, de perder a nossa salvação, de perder o céu, da segunda morte. Não é à toa que santos como aquela criança, como aquele adolescente, São Domingos Sávios dizia: antes morrer que pecar. Não podemos perder o temor de Deus, meus irmãos. Não é medo de Deus, do castigo de Deus, é respeito, é medo de ofender esse Deus que nos ama tanto, que nos deu o seu Filho para morrer no seu lugar, que nos deu sua mãe, que em todas as nações permitiu que o seu evangelho fosse anunciado. Como é bom chegar num país de maioria de outra religião e poder, numa igreja como essa, poder celebrar a Santa Missa, ouvir a palavra de Deus,
atualizar o sacrifício de Jesus. Mas para que isso acontecesse, muitos deram a vida, muitos talvez até foram martirizados para construir uma igreja dessa, para que hoje eu pudesse estar aqui celebrando, falando para vocês. Muitos deram tudo de si, deixaram talvez sua pátria, nunca mais voltaram, gastaram aqui sua vida, sua saúde, para construir um templo desse, para reunir o povo, para anunciar o reino dos céus. Esses são os nossos verdadeiros heróis. Esses são os exemplos que nós devemos seguir. Quando o mundo, como uma enxurrada, vai nos levando para distante de Deus, estejamos preocupados com uma única coisa: não ofender a Deus, amá-lo, acreditar que o mal nunca vai vencer, que o poder de Deus é infinitamente maior, que tudo concorre para o nosso bem, até essas perseguições e dificuldades que muitas vezes nos afrontam, é para que sejamos cristãos mais decididos. Por exemplo, eu acredito que ser um cristão aqui no Camboja deve ser muito difícil, porque você ser minoria num país, todo mundo fala uma mesma língua, faz os mesmos costumes, mesma religião, e você centralizar em Cristo e dizer: não, eu penso diferente, eu vivo aqui, eu como essa comida, eu falo essa língua, eu amo o meu país, mas eu tenho uma fé diferente. Deus me alcançou, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tive a graça de conhecer Jesus Cristo, e eu quero fazer com que mais pessoas conheçam, o amem, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. É claro que cada um será julgado de acordo com a sua consciência, com seus atos. Os budistas se salvarão, os muçulmanos se salvarão, só Deus sabe. E Deus é amor, e Deus vai julgar cada um de acordo com o que cada um recebeu, cada um produziu. Existe uma lei natural, que é fazer o bem e evitar o mal. E quantas pessoas boas a gente encontra em toda parte, sim ou não, meus irmãos? Deus a julgará com justiça e com misericórdia, mas a nós, que mais recebemos, nós devemos ter mais responsabilidade. Vindo aqui a um país como esse, aprendamos a valorizar a nossa fé. Estamos tantas igrejas, tantas paróquias, por exemplo, a maioria aqui é de Brasília. Quanto Brasília é abençoada, sim ou não, meus irmãos? Tantos sacerdotes, tanta missa, tanta oportunidade, tanta graça, tantas igrejas para se adorar a Jesus, para se rezar, para se reunir, para viver a nossa fé. Aproveitamos, vivamos com responsabilidade e com amor. Lutemos para que os nossos filhos, nossos netos sejam educados ainda na fé católica, levemos para a catequese, insistamos. Não consegui com os meus filhos, vou tentar agora com os meus netos. Porque de primeiro eram os pais que levavam os filhos para a igreja, hoje são os filhos que levam os pais. Sim ou não? Ganhe os filhos e você terá os pais. Ganhe os netos e você terá os seus filhos de volta na fé católica. Porque eles vão passar pelo que você passou com eles. Eles vão querer que os filhos deles recebam o melhor. E não tem nada melhor do que conhecer Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, tão boa, que se deixa pintar e esculpir de acordo com cada cultura, para que cada povo diga: ela é nossa mãe, é a mãe de Jesus, mas também é nossa mãe. Então, meus irmãos, vivamos a nossa fé com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.